Se você soubesse que tem apenas 24 horas para se arrepender de seus pecados, você faria isso agora? Porque o que vou contar pode ser a última chance de Deus falando com você. E talvez seja tarde demais para muitos. Meu nome é Jonathan, e eu sei o inferno. Irmãos, o que vocês vão ouvir não é fácil para mim. É uma história sobre quão baixo podemos cair quando brincamos com o pecado, mesmo estando no altar de Deus. Hoje, olhando para trás, eu me sinto envergonhado, mas também desesperado, porque Deus me deu uma segunda chance que muitos não tiveram. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus quer falar com você hoje. Deixe nos comentários se você sente que esta mensagem é para você. Eu era pastor. Sim, pastor. Alguém que subia ao púlpito para falar de Deus, mas que morria em pecado. Pregava sobre o amor de Cristo, mas não respeitava seus mandamentos. Meu pecado. Fornicação. Relacionamentos fora do casamento. Algo que escondi por anos pensando que, contanto que ninguém soubesse, tudo ficaria bem. Eu pensava que Deus me usaria apesar das minhas falhas, que o arrependimento poderia esperar. Mas, irmãos, Deus não pode ser zombado, e aprendi isso da maneira mais dolorosa possível. Tudo começou numa viagem. Ia pregar em outra cidade, dirigindo sozinho numa estrada deserta. Era uma noite tranquila, mas algo dentro de mim estava inquieto. Senti um peso, como se algo estivesse fora do lugar. No fundo eu sabia o que era. Era o pecado que carregava, tentando me avisar. Quantos de vocês já sentiram esse peso? Esse aviso de Deus? Comentem "eu senti" se vocês sabem do que estou falando. Depois de horas na estrada, o sono começou a me vencer. Tentei abrir as janelas, aumentar o rádio, mas nada ajudava. Cochilei uma vez, depois novamente. E no instante seguinte, perdi o controle. Meu carro derrapou e capotou. Tudo foi rápido e violento. O som do impacto, do vidro quebrando, do metal se retorcendo, como um eco sem fim. Quando tudo parou, houve um silêncio terrível. Estava consciente, mas não conseguia me mover. Senti dor por todo o corpo e um gosto de sangue na boca. E pensei, é isso. Vou morrer aqui. Mas, irmãos, a morte foi apenas o começo desta história. Se você quer saber o que acontece quando morremos em pecado, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque o que vou contar vai chocar você. Nos próximos minutos vou contar exatamente o que vi no inferno, o Vale dos Fornicadores, os gritos das almas em tormento e a mensagem que Jesus me deu para você. Talvez esta seja a sua última chance de ouvir este aviso. Quando acordei, estava rodeado de pessoas. Alguém gritava para não fechar os olhos. Senti meu corpo sendo puxado. Era como se estivesse entre dois mundos. Deixem nos comentários. Você acredita em experiências de quase morte? Digitem acredito ou duvido. Podia ouvir vozes humanas, mas também havia um silêncio profundo ao meu redor. Fui levado para uma ambulância e transportado com urgência para o hospital. Mas, irmãos, a luta estava longe de acabar. Chegando ao hospital, lembro dos médicos correndo, gritando ordens. Meu corpo estava quebrado. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais assustador. Durante o atendimento, senti tudo ao meu redor escurecer novamente. Ouvi o som das máquinas em desespero e uma voz que gritou: "Parada cardíaca!" Meu coração parou. Foi nesse momento que minha alma começou a se separar do meu corpo. Podia ver a sala de emergência de cima, como se estivesse flutuando. Vi os médicos tentando me reanimar, minha pele ficando pálida. Mas, ao mesmo tempo, algo estava me puxando para outro lugar. Gente, se vocês estão sentindo um frio na espinha, comentem "arrepio", porque isso é apenas o começo. Enquanto me afastava, senti uma sensação de frio e solidão que nunca havia experimentado. Era como se toda a luz desaparecesse, me deixando na escuridão total. Comecei a ouvir gritos distantes. No início eram murmúrios, mas logo se tornaram mais fortes, carregados de dor. E então, no meio daquela escuridão, uma pergunta ecoou dentro de mim. "Jonathan, onde estão suas obras? Onde está o rebanho que deveria ter guiado no caminho certo?" Irmãos, essa pergunta foi como uma adaga cortando minha alma. Eu era um pastor, alguém que deveria ser exemplo, mas que usou o púlpito como palco enquanto escondia seu pecado. Pastores, líderes, cristãos, se vocês se identificaram com isso, é hora de uma reflexão séria.
Comentem, preciso mudar se Deus está falando com vocês. Foi quando vi algo ao longe. Um portão colossal, envolvido em trevas que pareciam vivas. Uma força invisível me puxava cada vez mais perto, e o som dos gritos ficava mais alto. Eu sabia. Estava no portão do inferno. Naquele instante, o medo mais profundo tomou conta de mim. Queria voltar, implorar por outra chance, mas parecia que meu tempo havia acabado. Irmãos, naquele momento, tudo o que eu sabia sobre a vida parecia não fazer sentido. Quando fui levado para dentro do portão, percebi que o tempo lá era diferente. Cada segundo parecia uma eternidade, como se não houvesse mais relógios para contar as horas. Foi então que os vi. Pessoal, sei que é difícil ouvir isso, mas vocês precisam saber a verdade. Se concordam, deixem um amém nos comentários. Estavam por toda parte. Almas em tormento, gritando e gemendo, sendo atormentadas por criaturas que nem a pior imaginação poderia conceber. Demônios, formas grotescas de vários tamanhos. Alguns pareciam sombras, outros tinham corpos deformados com dentes e garras afiadas. Eles não caminhavam. Deslizavam como se fizessem parte daquele ambiente, se alimentando do sofrimento das almas, rindo enquanto as jogavam em abismos de fogo. Foi nesse momento que uma figura começou a se aproximar. Não era um demônio comum. Era maior, mais imponente. Sua presença fez tudo ao meu redor tremer. Aproximou-se e, sem abrir a boca, ouvi sua voz diretamente em minha mente. Jonathan, você sabia. Pregou sobre a verdade, mas viveu em mentiras. Sabia que isto era real, mas decidiu brincar com o sagrado. Agora sua alma pertence a este lugar. Minhas pernas falharam. Queria responder, dizer que estava arrependido. Mas como poderia? Eu sabia que tudo o que disse era verdade. Se vocês estão sentindo o peso do pecado agora, não ignorem. Deus está falando. Comentem, Senhor, me perdoe. Foi então que uma luz brilhou no horizonte. Pequena, mas forte o suficiente para chamar minha atenção. Enquanto a criatura se afastava, um silêncio tomou o lugar. A luz se aproximava, e nas profundezas do meu coração, eu sabia quem estava vindo. Era Jesus, irmãos. Quando aquela luz se aproximou, senti algo estranho, uma mistura de esperança e medo. Porque embora a luz trouxesse alívio, eu sabia que ainda não estava seguro. Jesus me levou mais fundo naquele lugar. Desta vez fui conduzido a um vale. Não era um lugar comum. Era um abismo aberto, de formação rochosa enegrecida e um calor sufocante que parecia emanar do chão. Um rio de fogo atravessava o vale, espalhando faíscas e fumaça no ar. Ao redor dele, eu podia ouvir gritos de dor tão intensos que queria tampar os ouvidos. Mas não havia como escapar daquele som. Foi então que percebi o que estava à minha frente. Centenas de almas, talvez milhares, submersas naquele rio de fogo, gritando e tentando sair, mas sendo empurradas de volta por mãos invisíveis. Jonathan. Uma voz ecoou clara e poderosa. Era Jesus. Este é o Vale dos Fornicadores. Aqui estão aqueles que usaram seus corpos de forma impura, que viveram em pecado sexual sem arrependimento. Galera, se vocês chegaram até aqui, é porque Deus quer que vocês ouçam isso. Comentem. Deus está falando comigo. Se sentem que esta mensagem é para vocês. Meu coração disparou. Eu sabia que essa explicação era para mim. Meu pecado estava ali, exposto diante dos meus olhos. Vi um homem sendo atormentado por demônios. Chorava e gritava, mas não havia misericórdia. Um segurava suas pernas enquanto o outro queimava sua pele com algo que parecia uma lança em brasa. Jesus olhou para mim. Este homem vivia como cristão exemplar aos olhos dos outros, mas secretamente cometia adultério repetidamente. Nunca confessou, nunca se arrependeu. Agora está aqui, recebendo o pagamento pelo que escolheu. Do outro lado vi uma mulher presa numa rocha, com demônios ao redor rasgando suas vestes e zombando dela. O fogo subia pelos pés e consumia seu corpo, mas ela permanecia viva, gritando de dor. Esta mulher usou seu corpo como instrumento do pecado. Disse Jesus. Seduziu homens para tirar vantagem deles e, mesmo conhecendo minha palavra, nunca quis mudar. Enquanto caminhávamos pelo vale, vi cenas que não posso descrever sem sentir meu coração se apertar. Cada alma tinha uma história. Jovens que perderam a virgindade fora do casamento e nunca se arrependeram.
Casais vivendo juntos como se fossem casados, mas nunca selaram sua união diante de Deus. Pessoas que usaram a sexualidade como diversão, independente das consequências espirituais. Jovens solteiros, casais em união estável, Deus está alertando vocês hoje. Se sentem que precisam acertar sua vida com Deus, comentem: quero mudar. Queria desviar o olhar, mas não conseguia, porque no fundo eu sabia que também merecia estar ali. Quantas vezes preguei sobre pureza, mas terminei em pecado? Quantas vezes caminhei pelo corredor sabendo que na noite anterior havia caído? Quantas vezes usei a graça de Deus como desculpa para permanecer no erro? Jonathan, Jesus disse olhando em meus olhos, você ainda tem uma chance. É por isso que estou mostrando tudo isso. Quero que veja o destino daqueles que escolhem ignorar meus mandamentos. Caí com o rosto no chão chorando como nunca. Senhor, me perdoa. Não sabia que era tão sério. Não sabia que o inferno era tão real. Jesus colocou a mão sobre mim. Você sabia, Jonathan. Meu espírito te avisou inúmeras vezes, mas escolheu ignorar. Agora estou te dando esta oportunidade para voltar e avisar os outros. Se vocês também querem essa segunda chance, escrevam nos comentários. Eu quero uma nova oportunidade. Vou orar por cada um de vocês. Uma mulher no fundo do rio de fogo gritava com todas as forças. Levantou a cabeça e quando seus olhos cruzaram os meus, pude sentir sua dor. Senhor, me tire daqui. Me dê uma segunda chance. Se eu soubesse que era real, teria me arrependido. Jesus olhou para ela com tristeza. Você teve muitas oportunidades. Minha palavra chegou até você várias vezes, mas escolheu ignorar. Agora é tarde demais. Irmãos, naquele momento não consegui mais conter as lágrimas. Eu sabia que aquela poderia ser minha história. Sabia que ainda havia tempo para mim, mas para muitos ali o tempo havia acabado. E se fosse você? Pense comigo por um momento. E se no exato instante em que sua vida acabar, você fique cara a cara com seu próprio pecado? Tudo que tentou esconder, tudo que minimizou, aparecendo diante de Deus como algo inevitável? O que você faria? Tentaria justificar suas escolhas? Essa pergunta está incomodando você? É Deus falando. Não ignore! Comentem: Deus está me confrontando se sentem isso. Vi um jovem preso numa rocha com vermes saindo de seu corpo. Gritava. Eu era só um namorado apaixonado. Não sabia que sexo antes do casamento era algo tão sério. Mas a dor que sentia não podia ser apagada por suas desculpas. E se fosse você no lugar dele? Quantas vezes justificou suas ações dizendo que o mundo mudou? Que Deus entenderia? Quantas vezes se permitiu ultrapassar os limites, confiando que poderia se arrepender depois? Mas e se esse depois nunca chegasse? Vi também uma mulher chorando com o rosto em chamas. Eu só queria ser amada. Por que é tão sério assim? Mas o fogo ao redor não respondia aos seus apelos. Jesus olhou para mim. O problema não é o desejo de ser amado. O problema é ignorar meus mandamentos em busca desse amor. Solteiros e solteiras, se vocês estão buscando amor nos lugares errados, Deus quer redirecioná-los. Comentem: Senhor, guia meu coração. Isso me fez refletir. Quantas vezes colocamos nossos desejos acima da palavra de Deus? E se neste momento Deus estivesse perguntando sobre as decisões que você tomou? E se eu te dissesse que o tempo está se esgotando, você estaria pronto? Eu não estava. Naquele momento entendi que não era melhor que qualquer uma daquelas almas. Também justifiquei meu pecado. Me escondi atrás da graça de Deus, sem entender que a graça não é permissão para pecar, mas força para vencer o pecado. Jesus então se virou para mim. Jonathan, você está vendo isso porque ainda tem tempo, mas para eles o tempo acabou. Vai e avisa o mundo. Diga que o inferno é real e que o pecado tem consequências eternas. No final de tudo, quando fui retirado daquele lugar terrível e minha alma começou a voltar ao corpo, senti um peso no coração. Não era só o trauma do que vi, mas a clareza absoluta de uma verdade que muitas vezes ignoramos. Deus é amor, mas também é justiça. E Ele não negocia com o pecado. Quando abri os olhos no hospital, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Estava cercado por máquinas médicas bipando e a sensação de que havia sido resgatado das profundezas. Se vocês chegaram até aqui e sentem que Deus está falando, não deixem para depois. Comentem:
Senhor, eu me arrependo, e façam essa oração comigo. Meu corpo estava fraco, mas meu espírito estava abalado. Eu sabia que havia voltado por um motivo. Avisar você. Se você tem vivido em fornicação, se tratou o pecado sexual como algo leve, sem importância, pensando que Deus vai entender. Ouça com atenção. O inferno é real. Eu vi o tormento das almas que viveram ilusoriamente, que usaram seus corpos, templo do Espírito Santo, de maneira desonrosa. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus pedindo para mudar? Quantas vezes ignorou, pensando que sempre teria outra chance? Cada pecado que decidimos alimentar nos afasta de Deus. E cada passo para longe dele é um passo em direção ao inferno. Mas há uma boa notícia. Enquanto você tem vida, ainda há esperança. Deus é misericordioso, Ele quer te perdoar, quer te transformar. Mas você precisa decidir. Agora, não amanhã, não mais tarde. Jesus me disse algo naquele vale que nunca esquecerei. Jonathan, volta e diz ao meu povo que ainda os amo. Mas o tempo é curto. Quem não se arrepender agora enfrentará o que você viu. Hoje estou aqui cumprindo esse chamado. Não sei seu nome e sua história, mas sei que Deus está falando com você agora. Não ignore isso. Confesse seu pecado, abandone o que te afasta de Deus e escolha um novo caminho. Quero orar por você. Se sente que Deus está falando, escreva nos comentários. Eu quero uma nova oportunidade. É só isso que precisa escrever. Vou orar por sua vida para que Deus te perdoe, te purifique e te fortaleça para viver de maneira santa. Esta pode ser sua última chance. Não desperdice. Lembre-se, Deus é amor, mas também é santo e justo. Ele perdoa quem confessa e abandona seus pecados, mas não pode ignorar quem brinca com sua graça. Que hoje seja o dia em que você decide voltar para seus braços. Obrigado por assistir este testemunho até o fim. Se chegou até aqui, escreva nos comentários uma palavra de fé para fortalecer nosso irmão que está fraco neste momento. E não se esqueça. Inscreva-se no canal para permanecer fortalecido na fé. Ative o sininho para receber notificações de novos testemunhos que podem transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você pode ser o instrumento de Deus para salvar uma alma. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.